Caião, você leu hoje Mateus, né? Uhum. Falando sobre não julgueis para não ser julgado. É. Tem 4 palavras aqui que eu destaquei. Posso estar sendo repetitivo, mas eu vou mandar para você aqui, Tá. você vê. Juízo, julgamento, discernir e julgar. Uhum. Qual a diferença entre juízo e julgamento e qual a diferença entre discernir e julgar? Do ponto de vista etimológico ou do ponto de vista espiritual? Do texto, do que eu falei? Do Não. ponto de vista etimológico, o juízo é o conteúdo, é o conceito. E é o que deve habitar o juiz, a consciência do juízo. Consciência do julgamento, ok? O julgamento é a aplicação processual desse juízo. Do juízo que está dentro. Isso, Aham, isso ok. do ponto de vista etimológico. Etimológico. A outra palavra foi a diferença entre Discernir e julgar. É. O discernimento é uma compreensão, é uma visualização, é uma intuição a qual se respeita pela pacificação que ela traz acerca de que ela está iluminando os nossos olhos para evitar tropeços ou enganos. Então, o discernimento é um compreender para mim em meu favor, para que eu evite o que pode ser engano, o que pode ser qualquer caminho de desvio do sentido mais saudável da verdade na minha vida. Isso é o discernir, é o compreender o significado das coisas e das pessoas. E frequentemente perceber as intenções pelas evidências e pelos frutos, pelas demonstrações veladas e pelos frutos explícitos. Mas enquanto você não tem a demonstração explícita, é de bom alvitre, é de boa sabedoria que você não faça nada sem paz profunda no coração. Sim, cara. Não sabendo, não tendo paz também, não faça. Você só deve fazer se você souber mesmo e se esse saber for confirmado com paz. Seja a paz de Cristo o árbitro, o arbítrio, o juízo, o julgamento, o conceito e a decisão nos vossos corações. A paz. Qualquer outra coisa que você faça, faça a partir dessa pacificação na vida. Ou deixe de fazer, porque não tem essa pacificação. Mas e aí? Ô Caio, o julgamento é uma forma de comparação? Às vezes. Numa medida, o julgamento sempre é comparação, porque o julgamento compara você com um padrão. Mas eu entendi de cair de saída que você tinha falado em comparação, pensando num ser humano sendo comparado a outros seres humanos. É, com semelhante. É. Aí, quando o julgamento é esse tipo de comparação, ele é o julgamento moral. O julgamento moral é que se orienta pela média ponderada da sociedade. Não é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus não está nem aí para a média ponderada de uma sociedade. Frequentemente, o santo de Deus é o herege da média ponderada. Da galera que está em volta. Da galera toda. Tô ligado. Então, nesse sentido, o julgamento que acontece por via de comparação é o julgamento do hipócrita, do fariseu, denunciado por Jesus, e que se oferece como rei do exemplo para esmagar os outros, ou está sempre medindo pessoa com pessoa. É como o fariseu no templo com o publicano: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como ele. Ele já perdeu ali, né? Já morreu. Ele já dançou ali. Mas o julgamento vem e acontece, o verdadeiro julgamento, a partir de critérios. E os critérios não são esses, são superiores
Mesmo os critérios da Constituição, eles julgam você em relação ao dado momento histórico. Se mudarem a Constituição, tem coisas que hoje são criminosas que podem deixar de ser, porque a Constituição não é um absoluto, ela só é um contrato social que ganha um papel absoluto durante sua vigência. Se na democracia os representantes do povo se reunirem e alterarem, aquilo que antes não era passará a ser, e aquilo que hoje não é, enfim. Mas no julgamento sobre o qual se estava falando em Mateus 7, tem a lei da vida como referência. Isso. É a lei da vida. Não é só não matarás, é não odiarás. Não é só não roubarás, é também não furtarás aquilo que nitidamente você sabe que foi o outro que criou, que construiu, que te ensinou. Dá crédito a ele. Do contrário, é furto. Não é só isso, não é só não adulterarás, também não transforma teu coração num bordel de sacanagens subjetivas ou de adultérios subjetivos. É a lei da vida. O cara te odeia, mas isso não te dá o direito de odiá-lo de volta. Ora por ele. Ame-o. Amor não é emoção, é uma decisão de ajudar a crescer, ajudar a entender ou fazer o bem, mesmo que o cara não mereça nada. Você não faz por causa dele, você faz por causa de quem você é. É lei da vida, que demanda discernimento. Por isso, não jogueis aos porcos as vossas pérolas, nem deis aos cães os vossos alimentos santos, porque eles não vão aproveitar. Então é lei da vida, é lei de sabedoria, é lei de autopreservação, é lei de aplicação da sensatez, não como juízo, mas como autopreservação. Minha e de outros. Autopreservação. Não é juízo humano, é a lei da vida, maior do que tudo que o homem concebe. Por isso, não julgue para você não ser julgado. Por isso, faça o bem discretamente, não toque trombeta, não se autopromova, não grite suas virtudes, porque você vai ser julgado pela lei da vida, e a lei da vida é implacável, aquele que se exalta será humilhado. Então, na realidade, o que eu falei hoje aqui em Mateus 7, claro que cabe em qualquer dimensão das relações sociais e das não transgressões relacionais, mas, sobretudo e acima de tudo, eu estava falando da lei da vida. Que é aquela em nome do que o arrogante presunçoso acha que pode designar alguém para o inferno. Sim, cara. Ou coisa que o vale. Mas e aí? É aí que eu queria pegar, assim, o ser humano consegue viver sem julgar, cara. Jesus nunca julgou ninguém, assim. O Jesus disse ele próprio, né? Está escrito no Evangelho de João: eu mesmo a ninguém julgo. Assim como ouço do meu Pai, assim digo. Ele não tomou para si a presunção do julgamento. Ele está falando exatamente o que eu estou dizendo, assim. Como eu ouço do meu Pai, que é a lei da vida, assim eu pronuncio, mas eu mesmo a ninguém julgo. Ou seja, eu não estou exercendo nem as minhas prerrogativas de suposta superioridade humana em tudo para julgar ninguém. É do céu que vem o padrão que eu estou aplicando na terra.
Não é de mim para vocês. Não é teu. Eu estou submisso ao que eu digo que é lei da vida e o que é verdade. Eu sou a verdade porque eu me submeto ao que eu ouço do meu Pai e encarno sem restrição. Mas do contrário, é possível alguém viver sem julgar? É possível alguém viver sem existir julgando. Mas eu não conheço ninguém que nunca não tenha julgado. Eu, por exemplo, só posso falar mesmo de verdade de mim. Sim. Eu não vivo julgando ninguém. Ninguém mesmo. Não tem ninguém na minha casa, nem na minha família que possa dizer, não, você já disse que esse fulano aqui está perdido, está no inferno, não tem redenção para ele. Você fala, não tem, não existe, eles não me ouviram nem alterar a respiração a esse respeito. Tudo em mim é contra isso. O que eles me ouvem é exercer o meu discernimento paterno ou pastoral, ou seja como for, dizer, olha, não é uma boa coisa para você. Todos os indícios são contrários. Veja bem, advertir, admoestar, exortar, faz parte do compromisso de amor e integridade com aqueles que você cuida. Tem um limite. Depois que você fez isso tudo e você não está cuidando de crianças e infantes indefesas, você tem que deixar o adulto admoestado, exortado e advertido seguir o seu caminho e eventualmente quebrar a cara para ver se a dor o salva, se o sofrimento o ensina. Mas não pode passar disso. Se passar disso, é entrar numa zona santa, para a qual nenhum de nós tem permissão de entrar e exercer qualquer que seja o veredito aí dentro. Que foi aonde Jesus não entrou, né? Como? Nessa não, ele zona. disse, eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Ele chegou ao ponto de dizer, escuta, e quando vai ser esse? Sinceramente, não sei. Uhum. Essa é a coisa maravilhosa de Jesus, é que você pode ser Deus sem precisar dar uma de Deus, né? Isso é fantástico. Isso é genial. Você Genial. pode ser Deus sem ser Deus. Sem tirar onda. E aí? Ô Caio, como conhecer realmente o próximo sem fazer algum juízo sobre ele? Você acha possível? Eu acho possível você palavra. não fazer esse juízo que põe o cara na escatologia da danação. Sei. Acho possível. Foi o que eu acabei de dizer, que no meu coração, graças a Deus, não rola. Sei. Agora, daí, especialmente à medida em que você vive, a vida vai ficando muito óbvia. Tem certas coisas que são engano para pessoas jovens, inexperientes, impressionáveis, gananciosas, ambiciosas, cheias de pulsões vaidosas, que entram em tudo que aparenta ter glamour. Quando você vai ficando mais velho, se você nutriu a sabedoria, se você busca ter um coração sábio todo dia, como diz o Salmo, não é? Conta os dias, conta os dias, medita os dias, reflete os dias da vida para alcançar um coração sábio. Aí fica quase impossível você não enxergar o óbvio. E em enxergando o óbvio, não se prevenir dele, porque é o que Jesus disse, quando você enxerga, é para se prevenir. Como diz o livro de Provérbios, o justo vê o mal e se esconde. É para evitar. Ou adverte os outros, olha, cuidado. Mas não diz que quem está ali é um diabo, que está perdido. Se tocar em ti, você também fica perdido ou perdida como ele. Não tem esses exageros dos escribas, fariseus e hipócritas religiosos. E aí? Uma última.
Existe julgamento com isenção, Caio? Humanamente falando, isenção absoluta não existe em ninguém. Isenção absoluta não existe em ninguém. Porque nós somos em parte. Sim, em parte. Então quem está aqui não é a plenitude de mim mesmo, é a parcialidade do meu ser que está falando aqui. Muito bom. Por isso eu não posso julgar nada definitivo, porque eu entendo em parte, amo em parte, discerno em parte, conheço em parte, profetizo em parte. Ixi, Caio. Sou um cara em parte. Em parte. Então como é que eu posso exercer qualquer coisa absoluta se eu sou em parte? É. Meu Deus. Então o meu melhor amor paterno é em parte. Meu melhor amor conjugal é em parte. Meu melhor amor fraterno é em parte. O melhor de mim na terra é ainda em parte. Só quando vier o que é perfeito, então eu que sou em parte, serei nele absolutamente aperfeiçoado. Isso é maravilhoso. Por enquanto, eu só sou em parte. E você também, não é? E aí, brother? Sacar essa do em parte é um negócio que muda o jogo, né, brother? Liga a chavinha do cabra. É. Não liga? Ativa. Ativou. Ativou. Sacou em parte. É. Coríntios 13. É isso. Taque, fecha. É isso que o Você nosso loca. querido Adailton está querendo dizer por portal ativar. São essas coisas. São essas chavinhas. Tá, quando virou, ativou. Ativou. Aí o cara... Aí, amigo, nem com amnésia você esquece mais, porque Exatamente. é um princípio. Amnésia tira lembranças de você, mas não arranca princípios. Sim. Quando um princípio é plantado no coração, o cara pode esquecer tudo mais na vida. O nome do filho. Mas o princípio é ele. O princípio vira ele, não é uma memória. Genial. O princípio se transforma em caráter.